Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje continuaremos estudando o capítulo 26 de Levítico, o castigo da desobediência. Versículo 14. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Aqui vemos Deus proferir maldições sobre aqueles que não respeitarem sua aliança. Percebo que ele não nos obriga a obedecer, mas deixa bem claro quais são as consequências. Acredito que a grande lição aqui seja: sem Deus, tudo que fazemos não prospera e carece de sentido. No caso da desobediência, existe um preço. Deus castigará 7 vezes mais o pecado até que haja arrependimento. Versículo 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão no único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas, e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem a ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações, e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará dos seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático, que não teve quando vocês a habitavam. Aqui é quase como se Deus fazendo um prenúncio do que irá acontecer aos israelitas ao entrarem na terra prometida. Deus já sabia tudo o que iria acontecer ao se deixarem corromper pelas nações pagãs. É triste constatar que tudo que Deus profetizou nesse capítulo acabará acontecendo ao longo das gerações seguintes. Versículo 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim,
vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, e que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por ele será abandonada e desfrutará dos seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Chegamos ao final do capítulo 26. E eu confesso que é muito duro ler e meditar sobre essas palavras. Quantas maldições e que fardo pesado recai sobre aqueles que não obedecem aos mandamentos. Confesso que para mim a leitura desse livro também é muito pesada. Como eu acredito que esteja sendo para você. Mas creio que até nisso a Bíblia nos ensina. Afinal, haverá muitos livros que serão pesados, difíceis de ler e de compreender. Mas a vida também é assim, repleta de momentos em que não entendemos nada do que está acontecendo, que não aceitamos aquilo pelo que temos que passar. E com a Bíblia não é diferente. Precisamos passar por esses trechos, aparentemente sem sentido, pois lá na frente teremos o entendimento do que estamos enfrentando agora. Se não conseguimos extrair ensinamentos das palavras em si, que tentemos extrair ensinamentos da situação. Precisamos passar por isso, mesmo que sem entendimento. Capítulo 27. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tem entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, o animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocar nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa.
Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Confesso que é muito difícil compreender esses versículos. Deus atribui um valor em prata para cada pessoa, por faixa de idade e por sexo, para que a oferta em nome dele possa ser aceita. Fico imaginando o tipo de sociedade que existia na época e quão difícil era entrar em comunhão com Deus, tendo que pagar um valor ou oferecer um animal em sacrifício. Isso só me faz valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus na cruz, pois ele eliminou definitivamente o peso de carregar um fardo tão pesado assim. Versículo 16. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras de sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade de sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no pedro padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, no Monte Sinai, para os israelitas. Finalmente chegamos ao final do livro de Levítico. Devo confessar que não foi nada fácil chegar até aqui. E em muitos momentos dá vontade de desistir de ler, pois há tantas coisas que não compreendemos que fica difícil continuar. Mas o importante é que chegamos até aqui e já estudamos até agora os 3 primeiros livros da Bíblia. Em alguns momentos a jornada será mais fácil e prazerosa, mas em outros, saiba que só continuaremos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não desanime, ainda teremos muitos outros desafios pela frente. Eu te espero no livro de Números.